Vamos começar hoje a falar sobre cetona, uma outra função oxigenada que temos. Nós já falamos sobre os álcools, enol, fenol, aldeído, agora nós vamos falar sobre cetona, correto? O que vem ser uma cetona? É todo composto orgânico que possui um grupo carbonila em um carbono secundário da cadeia, ou seja, esse grupo sempre vem entre dois carbonos. Então vamos lá, vamos relembrar. Carbonila é quando a gente tem este carbono com uma dupla e o oxigênio, certo? Toda vez que eu tenho carbono com uma dupla oxigênio, eu tenho uma carbonila. Nos aldeídos, essa carbonila sempre vai vir no carbono primário. E nas cetonas, a diferença entre um e outro. E nas cetonas, ela vai vir em um carbono secundário. Sempre, olha aqui, ó, sempre essa carbonila vai vir no carbono secundário, quer dizer que vai estar ligada a outros dois carbonos. Se ela vir no carbono primário, ela deixa de ser cetona, ela passa a ser aldeído, correto? Então, são formadas pela oxidação, uma reação com oxigênio, de álcools secundários, onde o átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio é retirado e o átomo de oxigênio para fazer uma ligação dupla com o carbono da cadeia. As cadeias dessa classe de carbonos podem ser tanto abertas quanto fechadas, aromáticas ou não. Olha aqui o que acontece. A cetona, certo? Cetona, a função cetona, ela provém da função álcool. Observe, aqui nós temos um álcool, certo? Nós temos um álcool bem aqui de um álcool secundário, certo? Esta hidroxila, do que identifica o álcool, o grupo funcional álcool, ele está no carbono secundário, certo? Então, ocorre uma reação com o oxigênio e vai nos ter esse meio termo aqui, ó. Isso aqui é o intermediário, o que acontece rapidinho. Lembra que a gente viu isso no segundo ano, certo? Isso aqui acontece bem rapidinho, essa parte intermediária, em que o oxigênio se liga com este hidrogênio aqui e essa hidroxila continua. Só que acaba este oxigênio, ele vai atrair este hidrogênio, certo? Ele vai atrair esse hidrogênio. E não pode ficar uma ligação, o oxigênio, com uma ligação de 3, né? O oxigênio é bivalente, ele só faz duplas ligações. Então, o que é que acontece? Essa hidroxila aqui chama este hidrogênio, formando aqui, ó, a molécula da água, e o hidrogênio, quando ele sai, ele deixa uma valência livre. Essa valência livre vai formar uma dupla. Olha aqui, ó, certo? Com o carbono. Por quê? O carbono precisa fazer suas 4 ligações. Se saiu esta hidroxila aqui vermelha, olha aqui, ó. Se essa hidroxila aqui saiu vermelha, ele ficou só com 3 ligações. E o oxigênio, quando sai este hidrogênio, ele fica só com uma ligação. Então, formando a dupla ligação. E assim a gente forma a cetona. Então, a cetona, ela vem proveniente de um álcool, certo? Então, continuando. As cetonas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de carbonilas. Se há apenas um grupo carbonila na cadeia, trata-se de uma monocetona. Se há 2 grupos, trata-se de uma dicetona. Se são 3 grupos, trata de uma tricetona. Então, de acordo com a quantidade de grupo carbonila, que é o C-O, olha aqui, ó, o C-O, eu tenho monocetona, olha aqui, ó, só tenho uma carbonila. Dicetona, eu tenho 2 carbonilas. Tricetona, eu tenho 3 carbonilas. Se os dois radicais ligados ao carbono da carbonila são iguais, há uma cetona simétrica, quer dizer, simétrica, eu tenho 2 partes iguais. Mas se são diferentes, há uma cetona assimétrica, porque eu tenho uma parte diferente da outra. Observe aqui, ó, nesta imagem bem aqui, ó. Aqui eu tenho uma cetona simétrica, olha aqui, ó. Eu tenho o grupo carbonila, e o grupo carbonila separa em 2 partes iguais. E aqui eu tenho uma cetona assimétrica, porque eu tenho o grupo carbonila separando em 2 partes diferentes. Aqui é um aromático e aqui é o CH3. Então, assimétrica, simétrica, correto? Então, vamos continuar. Outra classificação das cetonas é em relação aos tipos de radicais ligados ao grupo carbonila. Ó, nós temos uma cetona alifática, quando os radicais de cadeia aberta, olha aqui, ó,
Tenho uma acetona alifática quando os radicais são de cadeia aberta. Eu tenho uma acetona alicíclica quando os radicais são de cadeia fechada. Olha aqui, ó, que é a cadeia fechada com uma carbonila, que é uma cadeia aberta com uma carbonila. Cetonas aromáticas, quando o radical é um anel aromático, um anel benzênico. Ó. Eu tenho um anel benzênico, então essa acetona é aromática. E a acetona mista, certo? Possui um grupo aromático e uma cadeia aberta, certo? Então, eu posso, às vezes, classificar a cadeia aromática também como cadeia mista. Isso se na outra ponta ela tiver uma cadeia aberta, certo? Mas se ela tiver dois aromáticos, aqui no lugar do CH3 for outro aromático, ela fica sendo só uma cadeia aromática, correto? Continuando. Vamos para a nomenclatura. Nós temos a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual, certo? Usamos todas as duas, certo? Ah, professora, eu uso mais uma ou outra? Não, a gente usa todas as duas. A gente, dependendo da Enem, né, do momento que vier o Enem, ele pode usar uma ou outra, certo? Então, a oficial. A oficial, prefixo, tipo de ligação, agora o sufixo, que no álcool é ol, no aldeído é al, na cetona é ona, certo? A usual, como é que eu vou botar a usual? A usual, primeiro eu boto o nome do radical menor, depois do radical maior e por último o nome cetona. Então vamos lá. Ó. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia, certo? Uma cetona. Eu tenho uma carbonila no carbono secundário e tenho uma cetona. Esta acetona tem 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Então, se tem 3 carbonos, prop. Entre esses carbonos só tenho ligações simples, olha aqui, ó. Então, an. O sufixo ona. Então, essa aqui é a minha propanona. Isso aqui é a estrutura dela que também pode ser escrita desta forma, aqui embaixo está, né? E aqui. Aqui é como se esse oxigênio aqui tá bem aqui, ó, dupla O para cima, certo? Também é uma forma de escrever, sem um tipo de ligações. A nomenclatura usual, como é que fica? Olha aqui, ó. Os dois radicais que eu tenho ligado à carbonila, os dois radicais ligados à carbonila, eles são metil. Então, se eles são iguais, eu boto dimetil. Dimetil, cetona. Observa, dimetil, aqui, ó. CH3, CH3. Então, eu tenho dois CH3 ligados à carbonila. Então, dimetilcetona. Vulgarmente chamado como acetona. Esta aqui, ó, a nossa acetona que a gente compra no supermercado para remover esmalte, o nome dela verdadeiro é propanona. Outro exemplo aqui, ó, tenho uma estrutura bem aqui, ó, tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu tenho 4 carbonos, 4 but. Só tenho ligações simples entre os carbonos. É uma cetona, porque eu tenho uma carbonila no carbono secundário, ona. Então, o nome oficial fica butanona. O nome usual. Observem aqui, ó. Primeiro eu boto o nome do radical menor, primeiro eu foco aqui na carbonila. De um lado, o menor, metil. Do outro lado, o maior, etil, ó, 2 carbonos, etil. Então, fica metil, etil, cetona, certo? Olha aqui outros exemplos. Agora, nós estávamos vendo só cadeia normal. Agora, nós temos uma cadeia ramificada, correto? Então, como é que fica aqui, ó? Aqui eu vou ter que numerar. Lembrem daquela regrinha, eu numero da extremidade mais próxima do grupo funcional. Quem é meu grupo funcional? A carbonila. Então, eu vou numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 3, eu tenho o metil. Olha aqui, ó, o metil no carbono 3. A minha cadeia principal, eu tenho 5 carbonos, pente. Só tem ligações simples, an. E no carbono 2, eu tenho a carbonila, então eu tenho que identificar. Então, 2, ona, certo? Como é que fica a nomenclatura usual? Primeiro, o radical menor, metil. O radical maior, olha aqui, ó, a ligação com a carbonila é no carbono secundário. Então, fica sec-butil. Então, fica metil, sec-butil, cetona, certo? Outro exemplo aqui. Aqui nós temos
o exemplo de 1, 2, cadeia aberta, ó, 3, 4, 5. 5, pente, só tenho ligações simples. A minha carbonila está no carbono 3, então 3, ona. Se observar, a carbonila divide em duas partes iguais. Etil, então fica dietilcetona, certo? Esse aqui, ó, nomenclatura. Ó, cadeia aberta, só tem um carbono primário e secundário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex, certo? Só tenho ligações simples. A minha carbonila está no carbono 3, 3 ona, certo? Como é que fica a nomenclatura usual? Primeiro menor, etil, aqui, propil, cetona. Aqui nós temos duas carbonilas, certo? Duas carbonilas. Então, como é que vai ficar o nome aqui, ó? Vou numerar daqui, ó, é a cadeia aberta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 6x, certo? X. Só tenho ligações simples. Hexan. Ó, eu tenho uma carbonila no 2 e no 4. Então, fica 2, 4, diona. Porque eu tenho duas carbonilas, eu tenho que botar diona. Olha aí, ó. Hex, 2, 4, diona. Certo? Então, assim foram os exemplos de nomenclaturas. Aí a gente vai, sempre vai seguindo sempre as mesmas regras, gente. Primeiro os radicais, certo? Que são as ramificações, depois o nome da cadeia principal. A gente enumera a cadeia principal, certo? Da extremidade mais próxima do grupo funcional. Vamos para as propriedades. Então, as cetonas de cadeias menores, com até 10 átomos de carbono, apresentam-se no estado líquido e menos densa que a água, em condições de ambiente, certo? Então, se elas são menos densas que a água, elas não vão lá para o fundo. As demais são sólidas, então acima de 10 carbonos são sólidos. Outra propriedade, as cetonas líquidas são parcialmente solúveis em água. E a propanona, que é a nossa cetona, ela é totalmente solúvel. Certo? Já as cetonas sólidas são insolúveis. Aí a solubilidade das cetonas em água é maior que a dos aldeídos, quer dizer, as cetonas são mais solúveis em água do que os aldeídos, em razão do grupo carbonila, que estabelece ligação com o hidrogênio, e aquelas pontes de hidrogênio com a água, certo? O grupo carbonila também torna as cetonas mais reativas, né, porque é por causa da questão dos oxigênios. As cetonas menores possuem cheiro agradáveis e são constituintes de óleos essenciais extraídos de flores e frutos, usados na produção de perfume. Os pontos de fusão e ebulição das cetonas são maiores do que os dos aldeídos. Então, essas são as propriedades das cetonas. Vamos para as aplicações. As cetonas são muito usadas como matérias-primas na síntese de diversos produtos. São também usadas como solventes de tinta, vernizes, esmaltes, na preparação de sedas e na preparação de medicamentos. Lembra que a gente remove o esmalte? Então, porque ela é um solvente, certo? A cetona, de maior importância comercial, é a propanona. Essa que a gente compra para remover esmalte, que é conhecida como acetona, certo? Ela é bastante utilizada no dia a dia como solvente de esmaltes e unha. Então, quando você agora for no supermercado, né, no mercadinho, você não vai dizer, me dá aí uma acetona, me dá uma propanona, né? Que é o nome oficial da nossa acetona. Certo, gente? Então, aqui a gente encerra por aqui as cetonas, certo? Vou deixar um exercício para vocês e que vocês treinem, certo? Assistam a aula, vão copiar a aula e vão verificando devagarzinho como é que vai formando os nomes das cetonas. E qual a identificação que a gente tem que ter a diferenciar um grupo funcional de outro, certo? Ok? Então, até a próxima com os nossos ácidos carboxílicos.